É. Então você vê, irmãos, que José foi escolhido por Deus e José, irmãos, passou por uma dificuldade muito grande para chegar aonde ele chegou. Teve uma perseverança. Nós conhecemos, acredito que todos conhecem, ou mais ou menos conhecem a história de José. José foi tentado, José foi vendido pelos irmãos, José sofreu, né? Comeu ali o pão que o diabo amassou, mas todo lugar, irmãos, que interessante isso, todo lugar que José ia, ele prosperava. Isso é lição para a nossa vida, irmãos, porque todos os lugares que onde nós estivermos, nós precisamos prosperar. E que com as nossas atitudes, com os nossos atos, com a nossa coerência, com o nosso caráter. Para não que nós sejamos humilhados, de repente vamos até ser humilhados. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Por mais que sofrimento você esteja passando. E isso não foi diferente com José. Mas por quê? Para chegarmos a esse ponto, houve ali uma manifestação de Deus naquela época, porque no mundo todo houve uma fome grandiosa. E José foi um administrador de Deus, para que o povo não perecesse. E ali, irmãos, aquele Egito, aquele faraó, você vê como é que são as coisas. Aquele homem, né, tão perseguido, se tornou um governador. E ele ali fez com que faraó, o próprio faraó, não vou voltar lá para ler, mas vocês podem ler depois. O faraó falou para todos adorarem agora ao Deus de José. Então, se você for dizer no dito popular, através do testemunho de José, do Egito, o faraó se converteu a quem? A Deus. É, irmãos. E no Egito, não sei se os irmãos sabem, existiam muitos e muitos deuses. Mas essa geração acabou. Aquele faraó morreu, o povo morreu. O povo de Israel estava ali próspero. Esqueceram os ditos, os mandamentos do Senhor. Se afastaram do caminho do Senhor. Começaram agora a ter as mesmas práticas do povo do Egito. O Egito, irmãos, simbolicamente, espiritualmente falando, representa o mundo. Mas aquele povo voltou agora às práticas do Egito. Uma nova geração. Mas mesmo assim ainda tinha homens ali, mulheres, os mais idosos, com certeza, começaram a quê? A clamar. A quem? A Faraó? A clamar aos deuses do Egito? Não. Começaram a clamar a Deus, ao Deus de Israel. E ali, meu irmão, minha irmã, houve uma fúria muito grande daquele faraó daquele tempo. Por que eu estou falando tudo isso? Para nós chegarmos ao ponto que precisamos chegar. E aquele faraó mandou matar, irmãos, todas as criancinhas de 2 anos para baixo, principalmente meninos. E ali foi levantado Moisés. E Moisés, irmãos, cresceu. E Moisés ele foi adotado pela filha de Faraó. E Moisés cresceu, irmãos. Mas o Moisés também, quando chegou a uma idade adulta, aos 40 anos de idade, ele teve que fugir do Egito, porque ele foi caçado como criminoso, como assassino. Porque ele, para defender um hebreu, ele teve que matar, né? Um egípcio. Mas ele foi para uma terra distante, com 40 anos de idade. E ali foi uma terra, irmão, no qual ele chegando aos 80 anos de idade, Deus se manifestou para Moisés. Por quê? Por causa do clamor do povo que estava clamando ali. Ninguém suportava mais a escravidão. Ninguém suportava mais o sofrimento no qual eles passavam, os filhos passavam. Eles viam as criancinhas sofrendo, todos sofriam. Mas a causa de tudo isso foi por causa do povo mesmo que se afastou de Deus, irmãos. E Moisés foi o libertador daquele povo. Chegou aonde nós estávamos lendo aqui agora, no texto de tudo isso. E você vê que houve pragas no qual todos conhecem, né? As 10 pragas do Egito, né? Todos conhecem essa história. E essa última praga era o quê? A morte dos primogênitos. Todo o mal que o faraó queria para o povo voltava para ele. Todas as pragas que foi lançada sobre o Egito eram os deuses que eles adoravam. E Deus, mostrando isso, mostrou o poder dele sobre toda a terra, não só sobre o Egito, porque Deus tem um poder sobre toda a terra, irmãos. E muitas das vezes o povo se esquece que Deus, ele é Deus, ele não muda.
Os meninos até louvaram aqui, nós nem tratamos nada, né? Mas o Espírito Santo é tremendo, irmão, de nossas vidas. Como é que Deus fala nessa igreja? E ali você vê que Deus, ele continua sendo o mesmo, irmão. Ele não mudou. Vai haver fomes, pestes, pestilências, doenças, pragas e pestes, seja lá o que for, as maledicências que o mundo apresenta por causa da falta de fé, por causa do distanciamento do homem para com Deus. E essas coisas vêm de forma natural, não é Deus que envia, Deus permite que aquilo aconteça, porque o povo está buscando isso. O povo, muitas das vezes, fala com a própria boca. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É ou não é? Quem já ouviu falar isso? A minha doença, ainda fala o nome. A minha doença é tal de tal, porque o médico deu. O próprio povo amaldiçoa a sua própria vida. Condena a morte de Jesus, então não valeu de nada. Aquela morte vicária. A Bíblia diz, irmão, que Jesus morreu naquela cruz. Ele levou sobre ele toda a doença e todo o pecado. E quando nós declaramos, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, você mesmo está colocando doença na sua vida. Você tem que aprender a orar, você tem que aprender a repreender. Aquele povo começou a clamar a Deus, Deus enviou um libertador que foi Moisés. Amém? Estão conseguindo compreender, irmãos? Então você vê que nessa última praga, né, Deus ia se manifestar de uma forma sobrenatural mais uma vez, mas muito forte ainda do que as que tinham passado. As pragas, moscas, né, os tumores, a água se tornando sangue, os gafanhotos, até chegar nessa praga, nessa última praga, que seria a morte dos primogênitos, de todos, até dos animais. Mas Deus não tinha escape para isso. O próprio Deus falou para o povo, olha, vocês vão escolher um cordeiro ou um cabrito, e vocês vão sacrificar. Eles não podem ter mancha, nem doença, tem que ser limpo, um cabrito ou um cordeiro limpo. Dependendo de cada família, aqueles que não têm condições, vocês vão ajudar. Vocês vão compartilhar. Vocês vão ter uma comunhão, um ajudar o outro. Aqueles que creem em mim. E o sangue desse cordeiro ou desse cabrito, vocês vão o quê? Selar, passar sobre as portas, os umbrais das portas. Porque quando eu passar, eu vou olhar aquilo ali e vou lembrar que está coberto com o meu sangue. Meu Deus, como isso é forte, irmão. A casa que estiver com sangue do cordeiro ou do cabrito, eu não entrarei. Ali não vai acontecer nenhum mal. Mas a casa que não estiver, o anjo da morte vai entrar e vai levar aquele primogênito. E as pessoas que obedeceram fizeram isso. E o Senhor ainda falou, se preparem, unjam os seus, não fiquem preparados com a sandália, com os sapatos, com a roupa, ficam tudo preparados com os cajados na mão. Prepare a sua mala, prepara tudo, que hoje vocês vão sair daqui. Vocês não vão ficar mais aqui, vocês vão para uma terra que eu prometi aos seus pais. Irmão, nós sabemos muito bem a respeito desse êxodo, a Páscoa do Senhor, né? Melhor dizendo, essa Páscoa, a Páscoa, o significado de Páscoa é o quê? Cobrir. Cobrir algo. Cobriu o povo, cobriu com o sangue do Cordeiro. Ou seja, Jesus, o próprio Jesus, cobriu com o seu sangue o quê? Os nossos pecados. Nos dando agora a liberdade, nos dando agora a chance de herdarmos a terra prometida. Amém? Amém, irmãos? Olha isso, irmãos. Preste atenção. O sangue na porta não era apenas proteção, era uma ruptura espiritual. Irmãos, isso aqui é muito sério. Preste atenção. Minha esposa viu, eu escrevi rápido, 3 folhas. Deus me deu aqui, agora de manhã cedo. Era uma ruptura espiritual com o Egito. Naquela noite, Deus não estava apenas livrando os hebreus da morte. Ele estava ensinando uma profunda verdade, dizendo: não basta sair do Egito, é preciso romper com tudo aquilo que ainda mantém o Egito dentro de vocês. Ou nós, no caso, mundo. As portas das casas egípcias carregavam marcas religiosas, inscrições e símbolos de confiança espiritual. Mas Deus ordenou que o sangue do cordeiro fosse colocado nos umbrais da porta. Por quê?
porque aquela casa não seria mais marcada pelos deuses do Egito. Agora ela seria marcada pela aliança com o Deus vivo. Irmãos, época de festividades é terrível, né? As pessoas fazem isso. Bota aquela... Qual é o nome daquilo, meu Deus do céu? Aquele... Época de Natal, como bota aquela coroa de... Uma guirlanda, né? Tudo isso é simbolismo de coisas do Egito. É simbolismo pagão. Desculpe, tá? Árvore de Natal. Simbolismo pagão. Pessoas que falam que é crente, mas está agarrado no Egito ainda. Estão com o simbolismo do Egito. Estão com os deuses do Egito dentro de sua própria casa. Nós precisamos, irmãos, compreender que a conversão, ela não pode ser só de boca. Ela tem que ser uma conversão diretamente com Deus. É uma aliança que você assumiu e agora você não pode mais se envolver com as alianças passadas. Acabou. A sua aliança agora é com Deus, o teu negócio agora é com Deus. O teu trabalho agora é com Deus, os seus negócios, as suas finanças é com Deus. Mas quando você trai essa confiança, o inimigo acha brecha, de alguma forma, para te atacar, para te atazanar, para te ferir, para te machucar. Por isso que Deus tem nos alertado, irmãos. Precisamos tirar o Egito de nós, da nossa casa, dos nossos filhos. O ensinamento tem que ser um só. Por isso que aquele povo sofreu, se afastaram de Deus, não escutavam mais os mais velhos, os mais antigos, mas ainda havia os remanescentes. Amém, irmãos? O sangue dizia: esta casa não pertence mais ao Egito, ou seja, mundo. Esta família não depende mais dos falsos refúgios. Este povo agora pertence ao Deus da aliança. A verdadeira libertação não começa nos pés, começa no coração. Coração aqui, irmãos, ó, mente, tá? É possível sair de um lugar e continuar preso à mentalidade dele, tá vendo? Porque quem a vida da pessoa, um exemplo aqui, cidade de Deus. Eu vou sair daqui que eu não aguento mais, vai para outro lugar. A vida continua a mesma. Por quê? A mentalidade da pessoa ainda está presa ao passado. Porque quem muda, irmãos, é a pessoa, não é o lugar, é a pessoa. Nós que precisamos mudar, nós que precisamos nos identificar para que as pessoas vejam em nós a presença de Deus. Porque não importa o lugar, você de repente tem uma casa numa comunidade, mas a tua casa é cheia da presença de Deus. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. A verdadeira libertação não começa nos pés, começa no coração. Já li isso aqui. É possível sair de um lugar e continuar preso à mentalidade dele? Sim. É possível sair da escravidão e ainda carregar medo, vergonha, idolatria, culpa e falsas seguranças dentro da alma? Por isso Deus não queria apenas tirar Israel do Egito. Ele queria tirar o Egito de Israel. A Páscoa apontava para Cristo, o Cordeiro. No Egito era uma sombra. Jesus é a realidade. O sangue nos umbrais preservou casas. O sangue de Cristo inaugura uma nova aliança, uma nova identidade, uma nova vida. Deus não quer mudar o seu endereço, Ele quer mudar a tua identidade. Não quer apenas tirar você do cativeiro, Ele quer arrancar o cativeiro de dentro de você. Amém, irmãos? É isso que Deus quer fazer conosco. Enquanto nós temos a mentalidade medíocre, né? Pô, eu vi, mas eu tenho que viver da forma que eles que eu convivo. Não, irmão, você não tem que viver da forma que você convive, não. Muito pelo contrário. Você tem que mostrar para eles que você serve ao Deus vivo. Você tem que mostrar para ele que você serve o Deus da aliança. Porque senão na sua vida a morte vicária de Jesus foi em vão. Não adiantou de nada. A libertação do povo do Egito para você não existiu. A história que você lê na Bíblia com H, né? História com H,
esses fatos aqui, para você não vale de nada. Então, enquanto nós não aprendermos isso, irmãos, nós vamos ficar presos ao sistema, vamos ficar presos ao mundo. Porque o mundo é assim, programa a mente das pessoas. Jesus nos liberta, né? Através da aliança, somente através da aliança do seu sangue. Nos liberta das coisas do mundo. Você quer ver uma coisa bem simples aqui, para nós falarmos? Um exemplo. Nós estamos passando por uma festa de comemoração, festa junina, né? Julina, outobrina, né? Novembrina, um montão de bina aí, né? Depois vem o quê? Natal, depois vem o quê? Carnaval. Ah, não, hoje tem carnaval. Vai todo mundo programado para ir para aquele lugar. É ou não é? A pessoa não se libertou. Eu sou crente, mas eu não posso perder esse jogo. Não, não vou não. Sinto muito, pastor. Eu não vou para a igreja. Tem Santa Sé. Não vou. Eu vou para o futebol. Eu não posso perder minha peladinha com os amigos. É ou não é? Eu não posso perder o meu encontro com meus colegas do passado ou do trabalho. Eu não posso perder, pastor. Eu não posso perder o encontro com as minhas irmãs, com as minhas amigas. Eu conhecia desde a infância, mas quer perder a salvação que há em Cristo Jesus. Aí quando vem a doença, quando vem a praga, quando vem a peste, poxa, mas eu sou cristão, eu sou crente, eu oro tanto. Irmãos, temos que ter cuidado. Se você, se nós não nos libertarmos da escravidão, da programação que está no Egito, nós vamos morrer e vamos perder a nossa salvação. Quando o arrebatamento da igreja, quando o livramento, quando o anjo da morte vir sobre a terra, ele está espalhando aí. Ele vai atingir a sua casa também. Sabe por quê? Porque no momento que o Senhor falou para você renovar sua aliança com Ele, você não renovou. Você não deu importância. Você escolheu mais os prazeres do mundo, da tua carne, da tua vontade, do que o prazer, o gozo de estar na presença de Deus. Como isso é sério, irmãos. E muitas das vezes as pessoas não compreendem isso. Tudo isso que Deus falava para o povo, e mesmo assim, irmãos, eles viam milagres e maravilhas acontecerem, que aquele povo saiu do Egito. Todos conhecem essa história. Faraó foi engolido pelo mar juntamente com o seu exército. Moisés e o povo de Deus atravessou o mar. A Bíblia conta que Miriam, assim que passaram, ela louvou o Senhor. E o povo dava glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que viu uma coluna de fogo protegendo o povo, uma nuvem para afastar do calor, que era um calor imenso no deserto. E mesmo assim, alguns, não todos, duvidavam. É diferente nos dias atuais? Não. Se você for parar para pensar, quantos livramentos Deus te deu. Sabe o que às vezes a pessoa não enxerga? Porque ela está cega espiritualmente. Não reconhece mais o livramento de Deus. Vivemos no mundo, irmãos, entregue a Satanás. Vivemos no mundo em trevas. Essa semana passada, retrasada, foi semana passada, né? Houve aqui um restígiozinho, né? Do furacão que teve aí aqui no sul, não é isso? Resquício, né? Do sul, não foi? Tornado, né? Teve um tornado aí lá no sul, pegou São Paulo e pegou o Rio de Janeiro também, um pedacinho, tá, irmão? Olha só o que aconteceu. Então, esse é o ninho que estão falando aí, né? Então você vê, eu na minha casa ficamos 2 dias sem luz. Algumas pessoas estão sem luz até hoje. Alguns lugares não. Irmãos, é difícil. Quando as coisas vierem a acontecer, será que nós vamos estar preparados? Quando Deus mandou o povo, ó, prepara-se, unge os lombos, se prepara, bota os calçados no pé, que o negócio vai esquentar. Fica em oração. Busca a presença de Deus. Não perca a sua fé. Não abandone.
o Espírito Santo na tua vida. Não fecha as portas para Deus. As pessoas estão fechando as portas para Deus. Estão abrindo a porta para o diabo. As pessoas estão adorando ainda os deuses do Egito, os simbolismos do Egito, como eles faziam naquela época. Todos tinham que ter em sua casa. Tudo que era madeira ou até coisa feita com pedras, tinha que ter um simbolismo. E hoje em dia não é diferente. Você vê que hoje em dia dificilmente você vê até na casa de um crente louvores, adoração. É ou não é? Oração. Nós temos que orar, irmãos. Orar sem cessar. Ah, pastor, mas o meu pai não é crente, a minha mãe não é crente, meu marido não é crente, minha mulher não é crente, meu filho. Não importa, você é. Então é através de você que a mudança vai acontecer. É através de você que o azeite vai vai transbordar e vai também contagiar os outros que estão à sua volta. Não há mal que dure para sempre. O bem é eterno, o mal não é passageiro, irmãos. Compreenda isso. Não vai adiantar. Ah, pastor, mas eu não acredito. Não vai adiantar você dizer que não acredita. As coisas estão acontecendo. Não vacila mais. Venha para Cristo, entrega a tua vida para o Senhor Jesus, de fato e de verdade. Larga as coisas do Egito. Ah, pastor, mas é muita tentação. Larga, porque senão o anjo da morte vai atacar a tua vida. E reparou que essas coisas sempre vêm de madrugada? Né? Coisas ruins, sempre na madrugada. A sua casa tem que estar cheia de luz. Para a tua casa estar cheia de luz, tem que ter o quê? Combustível. Tem que ter azeite. Tem que ter oração. Para que o inimigo não toque na tua vida, na tua casa, nem na tua família. Busque a Deus enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Amém? Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. É uma renovação de aliança para com Deus. Não faltem mais a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, eu conheço algumas congregações, denominações, melhor dizendo, que não acreditam na presença de Deus, no Espírito Santo. Pessoas que, infelizmente, são frias espiritualmente. Mas por quê? Sabe por quê? Porque elas não se entregaram ainda à vontade de Deus. Elas ainda estão presas às suas próprias vontades. Ah, Deus me perdoa. Mais um pecadinho aqui, mais um pecadinho lá, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai nessa, não. Não existe pecadão nem pecadinho. Pecado é pecado, e ponto final. Amém, irmãos? Fica essa palavra. Não dá mole, irmãos. Não dá mole. Glorificado é o nome do Senhor em nossas vidas. E para encerrarmos, antes de participarmos da Santa Ceia, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, por favor. Segunda carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses depois de Filipenses, tá? Colossenses. Vem Gálatas. A segunda carta que eu falei, não.
É Colossenses 2, 17. Colossenses 2, 17. Amém? Todos acharam? Diz assim no versículo 17, ó. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui vai falar a respeito das tradições, né? Ninguém, versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Por mais que convidem você para festividades, coisas que adorem a anjos, ou de repente são um simbolismo, a algo que dizem que é santo, irmãos, não se deixe envolver. A sua vida tem que estar pautada em Cristo Jesus. São coisas passadas. Agora você vive uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos participar da Santa Ceia? Paulo, irmãos, ele é muito enfático o que ele fala. Eu sempre gosto de citar Coríntios 11, lá no versículo. Por que Paulo, será que Paulo fala isso? Por que será, hein? No versículo 27 do capítulo 11 de Coríntios diz assim, ó. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí diz assim no versículo 28, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, não respeitando aquele momento histórico, aquele momento de comunhão, né? Aquele memorial. As pessoas participam até, as pessoas se dizem em comunhão com o povo, mas continuam das mesmas práticas. Continuam fazendo, preste atenção aqui, irmãos. Pega a princesinha no colo. Continuam com as práticas do Egito, continuam com as práticas do inferno. O diabo, irmãos, sabe qual é o trabalho? Quem sabe o que é o trabalho do diabo aí? Quem sabe? Ninguém sabe, né? Sabe qual é o trabalho do diabo? É amar você, não é? Não, irmão. É destruir a tua família. É acabar contigo de todas as formas possíveis. E o pior, o principal que ele quer é destruir a tua alma. É fazer você perder a tua salvação. Você sendo enganada com esse mundo, sendo enganado com as coisas do mundo. E como? O que é a nossa carne? Nossa carne é fraca, ele sabe disso. E se nós não estivermos na presença de Deus, nós vamos perecer. Nós não vamos, ou melhor me dizendo, não vamos suportar os anseios desse mundo. Não vamos suportar o que o mundo nos oferece. Amém? Glória a Deus. Vamos. Me ajuda aí, Cláudia, a ceia. Falta 15 para meio-dia, vamos ver se a gente consegue terminar. Depois eu quero louvar com os meninos, tá? O louvor da harpa, tá? O hino da harpa, tá bom? No hino 301, um tempão que a gente não. Eu acho muito bom, muito bom. 301, tá? Vamos louvar o hino 301 e depois o 39. O pão e do sangue. Oi? O quê? Ah, sim, é vencear, é o 301. E o 39 é o
Alvo mais que a neve. 39, alvo mais que a neve. Primeiro VCA. Vamos participar? Olha o que Paulo diz, irmãos, aí, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, essa passagem aqui a gente lê, né? Ah, isso não é nada. Tem noção do que é isso? Sabe que você vai morrer, teu corpo precisa perecer, você precisa sentir dor, você precisa com que o seu corpo seja arrancado sangue para que outras pessoas sejam salvas. Quem teria coragem de fazer isso? E às vezes um sacrifício por Ele, somente para Ele, que nos amou, nós não queremos fazer. Que não é nem sacrifício, né? O maior sacrifício de Jesus pagou naquela cruz. Pelos nossos pecados, pelos nossos devaneios, pelas nossas vontades. Que amor é esse, irmãos? Que nós não compreendemos. Me fecha aqui o pãozinho, por favor. Vou servir aqui. Vou fazer a fila aqui. Vem aqui na. Deixa eu descer, peraí. Ai, deixa eu descer que é melhor, né? Olha aqui a fila, irmãos. Receba o corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. Traz o Mateus também. Receba o corpo de Cristo. Aqui. O pão. Receba o corpo de Cristo. Amém? Amém. Receba o corpo de Cristo. Aguentar. Recebe o sangue de Cristo. Acho que mesmo, né? Vou pegar o meu. Amém. Irmãos, como esse memorial é importante, vocês não têm noção. Como vocês não têm noção, irmãos. Quando a gente leva a sério as coisas de Deus, irmãos, o Espírito Santo desce sobre a nossa vida. Eu me lembro muito bem que uma vez eu fui servir a Santa Ceia, eu era diácono ainda, lá na Nova Geração. E sempre que servia a ceia, eram os diáconos. E o pastor me botou como responsável, né? Pelos jovens naquela época, pela Escola Bíblica Dominical. Irmãos, foi um momento muito forte naquele dia ali. Eu estava sempre me consagrando ao Senhor. E eu servindo a Santa Ceia e as lágrimas não paravam de descer. Não parava, não parava. A presença de Deus era muito forte. E os jovens que eu ia servindo não ficavam assim olhando para mim, eu sem entender. A presença de Deus era muito forte. Como eu estou sentindo aqui agora. Só que agora eu consigo me controlar mais. Interessante, né? E você vai sentir a presença do Senhor. Não sei se nesta manhã, ou de repente na tua casa, ou de repente naquele momento de comunhão, você está em casa, orando ao Senhor no teu quarto. De repente todos estão dormindo, você está ajoelhada orando. Não sei. Deus vai fazer acontecer um milagre na tua vida. Não podemos perder a presença de Deus. Porque Deus não se afasta do homem. O homem que se afasta de Deus. Amém? Levanta esse pãozinho para o alto. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, soberano e eterno Deus. Pai, consagramos a Ti, Pai, este pedacinho, Senhor, de pão que representa o Teu corpo. Pai querido e amado, é nos mínimos detalhes, Senhor, que o Senhor observa, Senhor, o nosso coração, se está voltado para Ti ou não. Neste momento, convido aos irmãos, peça perdão a Deus.
Confessa a Deus que vai se consertar. Esse é um momento de aliança, um momento de comunhão, é um momento de renovação de aliança. Fala com Deus neste momento, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não vale a pena servir o mundo e dizer que serve a Deus. Não vale a pena. Essa é a oportunidade, assim como Deus deu oportunidade para o povo lá no Egito. Deus está dando essa mesma oportunidade agora para você. Ó Pai querido e amado, perdoa os meus pecados. Fala com Deus. Perdoa minhas falhas. Me dá força, não me deixa nunca mais cair em tentação. Eu quero servir somente a Ti, Pai. No nome e em nome de Jesus. Vamos participar do corpo de Cristo? Vamos cantar o hino da harpa? Aleluia. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma. Vem cear, o mestre chama. Hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida, ceia vinha. A igreja canta. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Meu Deus! Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Canta,
igreja. Vem cear, o mestre chama. Meu Deus. Vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Aleluia. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Repetindo o que Deus falou lá no Êxodo, lembra? Amém? Vamos fazer aquela comunhão abençoada? Vamos compartilhar, vamos trocar os cálices, um para com o outro, tá? Vamos fazer como o povo fez. Isso é muito importante, irmãos. Vamos compartilhar. Vem para cá, minha filha, vem para cá. Vem. Aleluia. Aqui. Ah. Glória a Deus. Levante esse cálice para o alto. E como nós lemos, irmãos, eu repito, este cálice, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Levante esse cálice para o alto. Soberano e eterno Deus, Papai querido e amado, eu declaro aqui, Pai, que eu te amo. Eu creio, Senhor, que a igreja te ama. Nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar. Consagramos a ti, Pai, este suco de uva que representa o teu sangue. Para que quando, meu Pai, bebermos desse sangue, os nossos umbrais, as laterais do nosso coração, do nosso corpo, da nossa mente, Pai, não seja contaminada com as coisas do Egito. Para que quando, Senhor, o anjo da morte passar próximo a nós, não venha nos tocar, não venha tocar na nossa família, na nossa casa, Senhor. Porque ele vai ver, Senhor, a aliança, o sangue do Cordeiro sobre os nossos umbrais, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso corpo. Porque a nossa vida, Senhor, está pautada no Senhor. Então, Pai, consagramos a Ti, Pai, este suco de uva que agora representa o Teu sangue, em nome de Jesus. Amém? Vamos tomar beber do suco? Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos louvar esse hino da harpa mais uma vez. 39. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, né, irmãos? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue
ser lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. A igreja pode cantar assim, ó. Alto mais que a neve, alto mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Olha isso, irmão. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna. Isso é para quem tem fé, tá, irmão? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti não podemos negar, Jesus, e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus, sim, e de todo pecado. Coisa linda, irmão. De amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, algo mais que neve, algo mais que a neve. Mais uma vez, vamos louvar. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve. Antes de fazermos a oração final, irmãos, quero agradecer aqui a missionária Cláudia, a irmã Jennifer. Irmãos, ralaram aqui a beça ontem, a igreja está limpinha, até a mancha que estava no chão saiu tudo, né? Que a igreja está em obra, né? Ainda está, parou um pouquinho para a gente respirar, né? E tinha muita poeira. E ontem trabalhando, não pude estar aqui com elas,
Fui trabalhar ontem, cheguei, larguei elas 4 e alguma coisa. Vim para cá. Quando cheguei aqui, a igreja estava toda limpinha. Ainda comi mocotó. Ainda comi mocotó. E arrumaram. Vamos orar por eles agora. Eu quero fazer essa oração, irmãos. Pelo casal que a irmã falou que teve aqui. Sabe o nome deles? Não tem problema. Vamos fazer oração assim mesmo. Que nos ajudou. Oi? Nos ajudaram. Tinha um entulho aqui na frente ainda. Eles levaram o entulho, né? Daí sacaram todo o material que está ali fora. Uma pedra que foi doada pelo vizinho, uma areia ainda que estava ali. Está tudo ensacadinho. Temos que só colocar lá para cima, né? Você vê, irmãos, como é que Deus trabalha, né? Usa até pessoas que nem crentes são. Vou chegar lá. Usa pessoas que nem crentes são para poder abençoar a casa do Senhor. É assim que Deus trabalha. Agradecemos a irmã, porque a irmã, ela comprou os sacos, né? Para poder botar a areia, a pedra. Eu não sei como é que estava, quantos sacos foram, né? Mas a irmã, Deus tem abençoado a vida dessa irmã. E ela tem acreditado, né, nas promessas de Deus na vida dela. E as coisas, irmão, vão se materializando na vida da irmã e daquelas pessoas também que creem. Nós que muitas das vezes queremos as coisas no nosso momento, no nosso tempo. Mas não é, irmão. É no tempo de Deus. Sabe o que acontece? Por que Deus dá esse tempo? Para nós amadurecermos. Para nós ficarmos mais adultos na fé. Não meninos na fé, mas adultos. Então Deus nos dá um tempo, nos preparando mesmo. Porque sabe por quê? Porque vai vir pessoas que de repente vão estar passando pelaquela situação que você passou. E você vai aconselhar essa pessoa. E com o teu testemunho para essa pessoa, para essa família, você vai ganhar uma alma para Cristo. Então compreenda isso. Você que está fraco, você que está fraca, irmãos, persevera. Lutas vão vir. Jesus não mente. Deus, ele não mente. Jesus declara para todos. No mundo tereis o quê? Paz, segurança, né? Amor, vocês vão ser milionários. Jesus fala isso? Fala o que para os crentes? No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Irmãos, se você for voltar no texto de Êxodo, que nós lemos, Êxodo 12, o povo teve aflições. Foi o libertador, os libertou. Primeira coisa que eles encontraram no meio do caminho foi o mar. Fora os outros países que não queriam deixar eles passarem. Deus abriu o mar para eles passarem. Mas na frente ainda teve mais problemas sérios no deserto. Calor, cobras, escorpiões. Aqueles que se rebelaram contra Deus. Para chegarem aonde? Os eleitos chegarem aonde? Aonde? Na terra prometida, irmão. Não vá pela aparência, nem pelo seu coração. Vá pela fé em Deus. Que a Bíblia fala que o coração do homem também é enganoso. Se volte para Deus, para que o seu próprio coração não te engane. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos exclamar mais uma vez ao Senhor. Pai soberano e eterno Deus. Abba. Oramos ao Senhor, Pai. Eu não sei, eu não conheço, Pai. Mas o Senhor usou, meu Pai, a irmã, a tua filha, a tua serva, meu Pai, a Jennifer, para convidar. Ela convidou esse casal para ajudar aqui, meu Pai, na obra da igreja, para juntar o material. E eles fizeram com tanta perfeição, com carinho, o Senhor, porque é para a tua casa. E neste momento, Pai, junto com a igreja, eu oro ao Senhor por esse casal, para que eles venham, meu Pai, verdadeiramente ter um encontro contigo. Pai, eu oro ao Senhor porque a tua palavra diz: aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, Pai, eles abençoaram a igreja pelo esforço, Senhor. Eu te peço, Pai, tem misericórdia deles, assim como o Senhor tem tido de cada um de nós. Traga eles para o teu átrio, Senhor, para a congregação do justo. Não permita que Satanás ainda fique comandando a vida deles, Pai. Faça o milagre acontecer, em nome de Jesus. Pai, nos leva para casa. Nos livra, Senhor, nos guarda de todo mal. Oramos ao Senhor, meu Pai, pela nossa sobrinha, pela Aurora, Pai, pelos pais, pela família.
E pedimos ao Senhor confirmação, Senhor, da nossa oração. Para que haja um milagre, Senhor, sobrenatural na vida dessa criança, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa cada um aqui, Pai. Não impute contra nós os nossos pecados. Mas que nós tenhamos, ó Senhor, juízo, sabedoria para servir somente ao Senhor. Para que nós não venhamos quebrar a nossa aliança com o Senhor. Muito obrigado. Fala assim, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Pai. Toma a minha vida em Tuas mãos. Toma o meu coração, da minha casa, da minha família, no qual eu represento. Toma a minha alma, Senhor. Não me deixa me perder pelas concupiscências, Senhor, que esse mundo apresenta. Nos leva para casa, Senhor. Nos livra da bala perdida, do homem violento, dos homens assaltantes, de todo e qualquer tipo e espécie de acidente, Pai. Nos dê um início de tarde, uma tarde abençoada, cheios da Tua presença. Pai, oramos mais uma vez pelos nossos vizinhos aqui da Cidade de Deus. Para que o Senhor venha tocar nesse povo, Senhor, para que eles venham se verdadeiramente se converter a Ti, Pai. No nome de Jesus. Pai, toma o Rio de Janeiro em Tuas mãos, a nação brasileira. E nos livra, Pai, dos homens maus. Nos livra, Pai, das tempestades, dos furacões, da fúria da natureza, Pai. Livra, Pai, o Teu povo. Em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a tua casa, sobre a tua família e parentela, no qual você representa. Estejam também sobre todo Israel, que estão espalhados sobre toda a terra. E todos que creem digam amém. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Vamos aplaudir todos ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Amém.